Olá, eu sou Sheila Santos. Eu sou Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Compartilhar com todo mundo. Escrever muito aqui, gente. Quero ver vários comentários. Se tiver muito comentário, a gente traz a nossa convidada de e hoje volta. tem bastante curiosidade, hein? Tem uma convidada muito falando. power, que a gente tá batendo papo aqui antes, né, Isabel? Maravilhosa. Internacional, Conta tá? pra gente. A nossa convidada de hoje é formada em nutrição, trabalhou na Seleção Brasileira de Voleibol Masculino e hoje é produtora de festas dos famosos. Ela já trabalhou com diversas celebridades, Hebe Camargo, que a gente tava falando dela ontem, né, Bebel? Nossa, maravilhosa. Sasha Meneghel e Beyoncé. Bem-vinda ao PowerCast, não é? Andréa Guimarães. Uhul! Obrigada, querida. Super honrada de estar aqui com vocês. Não, a gente também, que tá, obrigada. E detalhe, a gente tava batendo um papo aqui antes, como eu tava contando, e ela começou a contar tanta coisa legal que eu falei, gente, pausa, A vamos gente já contar. fez, Gente, eu Mas sou não pode, geminiana, eu exato. começo a falar, eu não paro. Eu falei pras meninas, se eu estiver falando muito, vocês podem me parar, tá? A gente é tagarela Isso também. que é bom. A gente é tagarela também. Andréa, começa contando por onde você começou a trabalhar com eventos, por que festas, né? Porque dá pra ver que não são festinhas, né, Exato, Isabel? São são- festonas, são peso. shows. Conta um pouquinho como iniciou a sua carreira. Eu tava no ápice da seleção brasileira, como nutricionista, eu tinha me formado, eu nunca imaginei largar minha profissão. E eu tava trabalhando em 4 clubes, eu já tinha um super destaque, eu tinha 2 colunas, revista Voleibol, eu tava num destaque muito bacana. E aí eu engravidei. E aí eu falo que segurada. a minha vida, é que eu falo, aquela coisa de ser mãe, aquela coisa de... Eu falo que minha vida mudou, a vida muda. Acho que a maternidade vem muito aflorado dentro da gente. E eu já imaginava, eu sempre fui muito caprichosa, muito detalhista, e eu sempre fui festeira. Desde pequenininha. Então, eu acho que quando eu engravidei, eu já imaginava a maternidade, já imaginava a festa de 1 ano. Tipo, a minha mãe falava, minha filha, você tá com só 2 meses, 3 meses. Mas, tipo assim, eu sempre fui muito assim, adiantada, sabe? E aí, eu já comecei a criar uma coisa tão linda na minha cabeça. E eu fui já atrás das coisas. Imagina, na maternidade, eu chego, amada, com um urso desse tamanho. Ai, meu Deus. Eu pra parir, literalmente, com a barriga. Mulher, pelo amor de Deus, vamos que você precisa se internar. Você não sei o quê. organizando o quarto. E ela falando assim, olha, o urso tem que ser aqui, direitinho, gordo, aí você carrega. Eu explicando pra ela, você precisa ter neném, pelo amor de Deus. Eu tava incrível. assim, o capricho. Eu já tinha levado balão, eu já tinha levado docinho. Então, assim, eu já tinha esse capricho de receber bem. Eu sempre recebi muito bem. Eu acho que tem muito da tua personalidade também. E aí, meu filho nasceu e aí comecei... Não tinha mesversário, não existia isso naquela época. Mas eu sempre colocava roupinha nele, eu gostava de comemorar. Eu tinha essa coisa muito forte dentro de mim. Aí eu comecei a ir atrás de buffets e de decoradoras. Depois de uns 2 meses eu falava, ou eu sou muito chata, ou o mercado não tem para oferecer o que eu quero. Eu falei, quer saber? Mas o dólar era 1 por 1, né, gente? Ai, que saudade. Fui pra Miami, fui pra Orlando, comprei tudo pra festa dele, voltei pro Brasil e eu mesma decorei. Maravilhoso. Bom, o sucesso Todas suas amigas queriam a mesma festa. fez tanto sucesso que as minhas amigas, gente, quem fez essa decoração? Eu falei, fui eu. Já tinha, imagina, já tinha mecatrônica, já tinha movimento, já tinha iluminação. Eu saí daquela Festa de coisa... 1 ano. Eu não queria aquela coisa de isopor, de crepom, né, de tule, que era basicamente o contexto de pacote de buffet. Eu falei, não quero isso. Então eu acabei já inovando e ó, eu fiz um lançamento na época de mesa de guloseima separada. Eu achava feio as pessoas atacarem os doces antes do Também parabéns. acho. E aquilo me incomodava. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma mesa separada só de doces. Para as pessoas, se quiser comer balinha, pirulito, pelo menos eles tiram à vontade e não atacam a mesa. Então eu já era muito visionária nesse sentido, dentro do contexto de decoração. E aí fiz um sucesso, e aí de boca a boca todo mundo queria que eu fizesse, mas eu não larguei minha profissão, eu comecei a administrar. Aí eu sento um dia e falo pro meu pai, eu tenho mais paixão hoje na hora que eu saio para montar uma festa para minha amiga do que ir pro consultório. Mas eu não vou largar. E falou, minha filha, você já tem seu CRN. Se não der certo, você volta. Sim. Você faz 1 ano sabático, você vai, né? Mas você volta, não tem problema. Tô até hoje. Que incrível. Então foi uma coisa muito bacana. Ele só assim. validou o que você queria, né? É, porque eu precisava de um apoio. Sabe quando você precisa de uma voz pra te apoiar? É uma coisa também muito da minha personalidade, sabe? Eu sei o que eu quero, mas ao mesmo tempo, tipo, eu preciso que uma pessoa fale, não, você tá certa, ou você faz isso. Eu gosto dessa coisa de comunicar com as amigas, com a família, sabe? Eu queria um apoio. Sim. A minha mãe achava muito arriscado. Ela falou, você estudou tanto, sabe? Você se empenhou tanto. Eu fiz especialização em nutrição esportiva, imagina. Então eu tinha
uma dedicação. Eu sempre batalhei e estudei para me destacar. Eu sempre falo, eu não estudei para ser a melhor, mas para ter um destaque de uma postura profissional. E eu tive isso como nutricionista, eu queria isso como decoradora. Então eu trouxe muito dessa minha experiência para a decoração. E eu falo que qualquer área que você trabalha, você tem que começar do zero. Então eu bati de porta em porta em buffet. Eu não era conhecida, eu não tinha essa notoriedade que eu tenho, eu não tinha nada. Eu fui realmente com a garra, joelho no chão, pedir para Deus me ajudar, porque é um risco que você corre. Sim. E coincidentemente, posso falar uma coisa que... Deve, a gente adora. Então, eu tava passando por um problema muito sério na minha vida pessoal, muito sério. E eu já tinha mais ou menos uns 4 anos como decoradora. E eu falei, não tinha tido, assim, acesso a nenhuma celebridade, a nada. Eu passei por uma depressão muito séria, foi um problema muito sério pessoal que eu passei. E eu tive uma depressão, cheguei a pesar 47 quilos, Uau. eu tava muito mal, Todo mundo tem seus altos Claro. e baixos na vida, mas eu quero falar isso não com vitimismo, gente, mas pra mostrar que todo mundo tem seus altos e baixos e tem que pegar isso como Vida uma real. força, vida real. E aí a minha mãe orou e minha mãe falou assim, não, o Deus que eu sirvo é verdadeiro. E eu vou te levar hoje na igreja e Deus vai falar com você. Porque meu pai chorava e falava pra minha mãe, a minha filha vai morrer de depressão, porque sabe aquela coisa de paterno, do pai querer Sim. te apoiar, te ajudar, e é uma coisa que é você e Deus, é um momento de depressão que, gente, é só por Deus realmente que você sai. Tem coisas que é a medicina, tem coisas que é uma coisa de fé, né, e de salvação. Eu acredito muito nisso hoje também. na minha vida. E aí... eu pisei na igreja, eu tava com o cabelo molhado, eu lembro como se fosse hoje. Tava meu pai e minha mãe, e aí o irmão já tinha começado o culto, ele falou assim, irmão, só um minutinho que Deus manda um recado pra essa moça aqui. E apontou pra mim. Gente, eu tô inteira arrepiada. E falou assim, presta atenção, que é Deus falando com você. Tudo que você tá passando tá sendo a sua libertação. Todo o mal da tua vida, a erva daninha, eu tô arrancando com a raiz. E daqui a uma semana, você vai receber um telefonema. Que todos vão pensar que vai ser uma mudança material na tua vida, mas vai ser uma mudança espiritual e todos vão ver que eu estou te carregando no colo e sou eu na tua vida. E o Brasil inteiro vai conhecer teu nome através de um telefonema. Gente, eu vou chorar aqui, que história linda. Aí minha mãe começou a chorar, ela tinha certeza que era comigo, porque você tem aquela coisa de ser cética ainda, né? Que aquela fé é uma Sim. coisa muito, muito... Eu sempre choro isso em todas as entrevistas, mas tô mais assim. E... depois de uma semana, a Xuxa liga no meu celular. Meu Deus. E falou assim, até hoje ela não sabe explicar por quê. Ela não... Eu falo que é Deus. Foi Deus. Não, eu tô inteira arrepiada, E ela gente, falou... olha isso aqui. E ela falou o seguinte, olha, eu tenho uma parceria com o Hop Hari e o parque vai ser fechado pra mim. Aí ela passou pra assessora dela e falou, olha, é uma festa pra umas 40 pessoas, a gente quer uma decoração linda e eu quero que você faça uma coisa maravilhosa pra ela. Foi a festa de 4 anos da Sasha no Hop Hari. Imagina, né? Aí eu tive que, assim, em 15 dias, eu queria fazer uma decor maravilhosa, fiz uma decor linda. Aí ela desceu do helicóptero no Hop Hari, e aí eu tava parada aqui, né, porque você fica, né, imagina a Xuxa também, você fica com aquela... E ela falou assim, ela chamou o João Passos, que é o fotógrafo da Caras, e falou assim, João, vem cá, tira a foto dela, porque eu quero que o Brasil inteiro conheça o nome dela. O que Deus falou na palavra, Ai, gente, falou eu tô através da boca emocionada. dela. E olha só, e eu tava com meu nome sujo, eu tava sem dinheiro, eu tava sem, assim... uma situação muito difícil, às vezes eu não tinha dinheiro para comprar pão para meus filhos, gente, tava assim, é que eu falo, não é vitimismo, é sentido de dificuldade, Gente, isso é de provação, Exato. entendeu? E a gente, depois daquilo, em 2 anos e meio, eu tinha praticamente todas as celebridades, eu tava no meu apartamento, eu tava com a minha empresa, eu tava com uma assim, a imprensa, a mídia como um todo, já me amava, já tinha um carinho comigo. A Caras, eu conheci o Edgardo, que é o diretor-geral da Caras, ele falou que eu faço questão de sempre te divulgar, então a Caras sempre me divulga. Gente, eu não tinha internet. Era ou televisão, era mídia escrita, né, ou a televisão que você realmente tinha, às vezes, e as pessoas não tinham obrigação de te divulgar. Era um acerto, era um tiro no escuro. E ali foi uma propagação, assim, mas eu senti, acima de tudo, o poder de Deus na minha vida. Então, hoje, eu tenho necessidade de falar de Deus na minha vida, gente, porque Deus é minha força, é meu alicerce, e eu não posso falar do meu sucesso profissional sem falar do poder de Deus na minha vida, entendeu? Então, assim, é um acompanhamento. Então, quanto mais eu buscava Deus, mais eu sentia a presença de Deus na minha vida. E minha mãe falava muito isso pra mim. Eu falava, será que um dia eu vou sentir isso? Hoje eu sinto. Que incrível. Então assim, eu criei meus 3 filhos sozinha.
mas com garra, com força, com fé, com coragem. É o que eu falo, que o empoderamento da mulher, a gente envolve muita coisa. Não é só a força em si, né? É o caráter, é a postura, são os valores, os princípios, o que você carrega de valor na sua vida. E é isso que eu trouxe. Então, assim, eu não quero ser só conhecida por uma excelente profissional. Eu quero ser conhecida como uma mulher grata, uma mulher de Deus, uma mulher de valores. Porque a imagem da mulher com os anos, você sabe como é que é, né? Por que ela fez, por que ela conquistou, sempre tem. Não tem. É o poder de Deus, da garra que a gente tem, mas é do nosso esforço, da nossa dedicação. Eu falo, Deus faz a parte dele, a gente tem que fazer a nossa. Então eu coloco muito, e eu dou muita força para as minhas amigas que passam por isso, entendeu? Então, assim, e a história de muitas mulheres, gente. Não, André, e também a gente gosta de trazer isso, né? A gente tem aqui um projeto que é educacional e que traz, assim, homens e mulheres incríveis para inspirar as pessoas que estão nos assistindo, principalmente pequeno empreendedor, para o médio que tem tantas dúvidas e tudo mais, que passam milhões de perrengues. Mas a gente trazer mulheres inspiradoras como você é, assim, muito gratificante. Por quê? Porque Quantas mulheres, né, não têm a liberdade, porque dinheiro é liberdade, né, para qualquer pessoa, né, gente? E quantas mulheres são mães, acesso, né? Exatamente, são mães solos, né, solas, e assim, não sabe por onde começar, né, por quê? Porque às vezes não tem a menor ideia como empreender, e muita gente empreende na necessidade. É na necessidade, né? Ela começa por onde eu vou começar. Então, assim, vou fazer evento, que é um business, eu acho muito inspirador e que muita gente faz de várias formas no Brasil todo, no mundo inteiro, mas e também foi um setor, né, que nesse momento desses 2 anos pra cá passou por uma turbulência. Foram 2 anos muito difíceis. Exato, para todo mundo, mas eu acho que tem setores, né, que foram mais atingidos. Então, ter uma mulher como você, assim, de uma grande inspiração, ainda trazendo Deus, é incrível, porque a fé move montanhas, realmente. Eu e a Bel, a gente tem a espiritualidade muito forte. E você tá, tipo, a gente pode dizer que é um testemunho aqui, né, gente? É muito maravilhoso. Por isso eu falo muito, eu falo muito assim, a Bruna Marquezine falou isso no podcast essa semana. Eu falei, é muito triste eu dizer que eu não estou indo na igreja. E viralizou muito. Ela falou assim, mas eu tenho um Deus verdadeiro dentro de mim. Então, e uma coisa que eu falo, não é a placa da igreja que salva, gente. Prestem atenção nisso. Então, assim, não deixem de ir ou deixem de buscar por causa de atitudes, às vezes, humanas, que não é por mal, entendeu? Que fala, é como se a pessoa tivesse... Não, Jesus a gente carrega dentro do coração de Deus. Então, a gente tem que fazer a nossa parte através do nosso testemunho. O nosso testemunho condiz com a nossa religiosidade e espiritualidade. Então, não é religiosidade, é a própria espiritualidade que faz com que você realmente, você chame e as pessoas vejam um brilho em você. Então, ela falou isso e acontece muito isso. Então, as pessoas, às vezes, são muito famosas e são cheias de Deus. Mas às vezes elas não têm oportunidade por causa do assédio. Por isso que eu falo, a internet tem um lado bom e tem um lado ruim. Então às vezes a pessoa tá chorando, gente, que são pessoas simples que nem a gente. Quer ir no banco da igreja chorar? Não pode, porque é famoso. Então pode estar no quarto, ajoelhar no chão, mas a gente tem aquela necessidade de ouvir a palavra de Deus, né? Então assim, e às vezes é que eu falo, a gente tem que respeitar também. É uma coisa que eu aprendi muito no meio. A gente vive no meio de celebridade e tudo, de saber o respeito, mas isso é geral. Então, quando a gente fala do nosso testemunho, é de respeitar o próximo também. Então, eu acho que todo esse ensinamento que eu tive durante anos na minha vida, é por isso que eu não posso deixar de falar de Deus, que é esse poder do amor que a gente tem dentro de nós. A gente começou com o pé direito aqui, sim, né? Super inspirador, incrível. Obrigada, Mas conta pra gente aí, como que foi? Eu tô curiosa da Beyoncé, a gente já quer pular um monte de perguntas só pra saber como que você fez um evento pra ela. Olha, foi tão incrível. Eu fui contratada pelo Bazinho da XYZ, que trazia todos os shows pro Brasil. E a Marina, que trabalhava pra ele, falava assim, Deia, o Bazinho, que é uma reunião com você, que a gente vai fazer todos os shows da Beyoncé no Brasil. E ela quer um camarim separado da filha, porque ela quer que a filha esteja junto. A filha era pequenininha ainda. E aí fizeram todo acerto, todo o pagamento, todo o esquema do que eles queriam. Eu falei, fiquem tranquilos, eu vou fazer uma coisa linda.
uma semana antes, Deia, mudou de assunto, agora mudou, a gente fez uma pauta que ela não quer mais, ela acha que vai ser muito cansativo a menina ficar pra lá e pra cá. Então ela alugou uma casa em Trancoso, se não me engano, na Bahia, e ela vai deixar a menina lá com a babá, e ela que vai pegar o jatinho e vai fazer a tour no Brasil inteiro. Só que como tá pago, faz o que você faz, o camarim dela, faz os bastidores, faz o que você quiser. Eu falei, tá ok. Aí no dia da montagem, eu tava lá carregando. Gente, eu sou peão, tá? Eu carrego, eu faço o que tem que fazer. E tinha um senhor do meu lado, americano, acompanhando toda vez, e não parava de conversar comigo. E eu varrendo, carregando caixa, e pra lá e pra cá, tal, não sei o quê. E o pessoal do barzinho falava, Deia, você tem que acelerar, porque chegando a Beyoncé, você não pode ficar aqui dentro. Eu falei, não, fica tranquilo. E aí, imagina, né, geminiana, né, eu sou comunicativa e tal. E aí eu já fiz amizade com os Gêmeos, eu fiz amizade com toda a banda. O pessoal começou a pegar meu Instagram, e a gente começou a conversar, né. E eu falei, gente, eu tô trabalhando, né, não podia nem ficar conversando muito aqui. Mas assim, muito natural, porque eu sou assim na minha vida. Eu sou assim. E aí, esse senhor do meu lado o tempo inteiro. E aí, a Mai e o Bazinho falou, Deia, agora você tem que sair que a Beyoncé chegou. Aí esse senhor falou, não, ela que vai entrar no camarim e a Beyoncé tá chegando e ela vai entregar sozinha e ela vai fazer todo o procedimento de entrega. E era o braço direito dela. Acho que eu ia desmaiar. Incrível, gente. Aí eu fiquei muda. Aí falei no podcast, o que você falou pra Beyoncé? Hi! Hi, o que você vai falar pra Beyoncé, gente? Eu não vou falar nada. E eu fiz um camarim simples. Eu fiz com bandeira do Brasil. Eu fiquei 20 horas trabalhando, pensando, a Beyoncé vai gostar disso. Eu fiz brigadeiro, Beyoncé. eu fiz brigadeiro, pipoca, eu fiz coisas simples. Que imagina uma pessoa que tem tudo. Eu queria colocar um pouco mais a nossa cultura, entendeu? Então eu fiz muito doce, tipo, muito doce. Eu transformei numa festa, cheio de plumas, bem minha cara. Adorei, gente. Por que você falou? Eu falei, hi, vou falar o quê pra ela, gente? Pelo amor de Deus, ela ia começar o show. Pô, eu já tava tão feliz, mas tão feliz. Você fica aquele estado de êxtase, né? Gratidão absurda. Gratidão. Aí eu saí pra ir pro show. Porque aí você assistiu o show normal e tal. Aí o pessoal veio, a secretária veio correndo atrás de mim e falou, não, a Beyoncé mandou te dar, era a pulseirinha do acesso no palco direto. Ai, que fofa, gente. Aí eu cheguei, mas aí eu tirei sarro também, né? Que tava a Tice, Galisteu, Hugo Gloss, todo mundo lá. Daí, o que você tá fazendo aí? Eu só... Ai, adorei. Hoje é minha vez. Sorry. E aí o Rodrigo Faro tava na época, acho que no sabe aquele... você fica no palco praticamente e tem o patrocinador oficial. E eu fiquei do lado do Rodrigo Faro. Ele, o que você tá fazendo aqui? Tô jogando beijo pra todo mundo. Mas foi tão engraçado. Incrível. O Bruno, na época, falou, Deinha, só você. E aí as pessoas não conheciam o Bruno ainda. Era o Hugo Gloss, mas não tinha a imagem dele. Sim. Ele não tinha mostrado ainda, né? Ele daí, eu falei assim, juro, o que mais quer? Porque ele é alucinado pela Beyoncé, todo mundo sabe, né? Eu falei, você é minha Beyoncé aqui, Bru. Então a gente começou a brincar nos bastidores, mas aquilo foi um presentão pra mim. E justamente a minha postura, a minha simplicidade, eu falo isso, gente, não percam a sua essência por nada e por ninguém. Se vocês estiverem, é que eu falo, se eu tô numa cabana, se eu tô no hotel 6 estrelas, eu sou do mesmo jeito. Então, acho que a minha simplicidade chamou a atenção do assessor dela. E como ela amou tudo, ela pediu pra eu fazer outros camarins. Aí eu fiz Las Vegas, eu fiz Dallas e eu fiz Nova York. Que incrível. Que demais. Eu tô inteira encantada então, por essa assim, história. pela simplicidade. E eu falei, os bastidores do camarim da Beyoncé me chamou a atenção, muita atenção. A simplicidade de toda a equipe dela. Eles fazem muita oração antes de começar o show. A harmonia, a simplicidade realmente me chamou a atenção. Gente, e a Beyoncé? Mas a gente tava falando esses dias dela, ela é um furacão, não é à toa, né? Desde a primeira música dela, ela é diferente, né? Ela é incrível, e ela eu é acho muito que inspiradora. Ela não subiu a cabeça, ela sabe a mulher que ela usa isso para um engajamento muito positivo da vida dela, ao mesmo tempo ela é discreta, ela não expõe a vida pessoal, ela não explora, ela usa aquilo como uma ferramenta do trabalho dela, mas ela não deixou de ser quem ela é nesse sentido. Então, eu acho que isso é uma lição de vida para todo mundo. Por isso que ela é um furacão. Exatamente. Por isso. Abençoada. Porque a bênção vem aí. Porque se você perde, por exemplo, as pessoas falaram assim para mim, eu tenho muito seguidor,
Mas assim, eu não sou celebridade, eu faço festa para celebridade. Eu sou uma empresária que atingiu um sucesso, entendeu? Mas isso não quer dizer que eu vou deixar de ser quem eu sempre fui, mesmo estando nesse patamar. Então, assim, nossa, Déia, que paciência. Às vezes eu fico até 2 da manhã respondendo coração, ou mandando, ai, obrigada pelo carinho. Pessoa simples, às vezes que tem 200 seguidores. Eu falo, gente, o que custa pra mim? Não custa nada. Eu atingi... E as pessoas se inspiram em você, né? Exatamente. Às vezes um coração vai fazer a alegria da pessoa. Não custa nada, é um carinho. E eu sou muito agregadora. Eu sou muito meu pai. Eu tenho a garra da minha mãe e eu tenho essa coisa de amor do meu pai. Se meu pai entrava nos restaurantes e falava, oi, meu amor, oi, querido. Eu sou igual ao meu pai. Eu abro os braços, né? Meus filhos falam que se segurar minha mãe não consigo falar. Porque eu falo muito com as mãos, assim, italiana. Mas eu sou feliz. Eu sou uma pessoa muito grata na minha vida, sabe? E eu peço a Deus que eu receba aquilo que é da vontade dele. E se não for da vontade dele, ele vai tirar da minha vida. Então, que Deus me dê força, sempre saúde e amor por onde eu for em todo esse trajeto da minha vida. Mas o que mais que eu fico impressionada, assim, do amor de Deus por mim, por nós, é que todos os desejos que eu tive no meu coração, Deus realizou profissionalmente. De ter feito a festa da Hebe, que pra mim, assim... Ela era um ícone também, Um ícone. Ela, assim... Conta umas curiosidades dela, você como empreendedora, quando você organizar, o que tinha, assim, que você acha que é mais importante colocar, que tem muita gente que faz evento, né? O que é a gente já pegando esse push, o que tem que ter uma festa, não só pra celebridade, mas o que é de importante pra quem empreende com isso? E aí conta umas deixas da Hebe, que a gente é apaixonada por ela. Porque olha só, o sonho, o Cláudio, que era o sobrinho, ele faleceu de Covid, infelizmente, na pandemia. Ele era uma pessoa maravilhosa, ele é braço direito da Hebe. E ele me chamou, que a Hebe queria uma reunião comigo, que o sonho dela era fazer a festa de 80 anos na Disney. Era o sonho dela. Até então, eles tinham procurado o Disney Brasil. Mas é uma festa... caríssima, é uma festa assim com uma proporção, e eles falaram que realmente pela proporção do que ela queria era muito difícil. E ele falou, mãe, ele falou na época pro filho dela, pro Marcelo, e o Marcelo falou, mãe, chama a Andréia e a gente vai conversar, e eu tenho certeza que ela vai conseguir atender, porque ela realmente é a única no mercado que tem essa... capacidade de fazer realmente uma proporção de um evento desse fora do Brasil. E aí, na reunião, ela falou, olha, mas eu não quero que os meus convidados tenham nenhum gasto. Eu não quero que eles se preocupem. Então, assim, eu quero a passagem, a hospedagem, tudo. Então, eu falei, olha, você me dá permissão, eu vou levantar um orçamento e vou arrumar patrocinadores pra gente fazer dentro desse contexto. Eu falei assim, não, eu quero usar meu programa, mas eu quero fazer uma coisa linda. Mas eu pago também. Se não der uma parte, eu pago. Mas ela queria. Eu falei, não, fica tranquila. A gente vai fazer um levantamento. Eu liguei para 5 clientes meus. E aí acabaram realmente entrando com esse patrocínio. E a festa foram para 100 convidados, gente. Caramba! Então, o meu trabalho foi desde, assim, o transfer, trajeto para o aeroporto, buscar no aeroporto, a hospedagem, o check-in. As pessoas entravam numa sala separada. Eu cheguei em Orlando, eu falei, não, eu quero que todo mundo já tinha feito um pré-check-in para todos eles. Então, eles já chegaram, já recebi um cartão, já recebi um presente, tinha um presente no quarto, uma equipe super preparada. E durante toda a semana, programação, show de fogos, o jantar oficial, desfile, Gente, todos os demais. parques, foto, vídeo, making off. A gente fez uma programação, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Mas ali era uma honra para mim. Ali foi um divisor de águas. Porque, gente, para mim, a Hebe era uma coisa... A minha mãe era fã da Hebe. Então, assim... e a simplicidade dela também. Aquela coisa dela brincar, dela ser... E ela é exatamente assim nos bastidores. Então, assim, a gratidão dela por mim... Ela falou de mim no programa dela, sabe? Olha, o que você fez por mim, o que você fez pelos meus candidatos. Aí ela acabou fazendo um jantar no Magari. Lembra do restaurante Magari que tinha? Sim, sim. Ela fez um jantar do Mussi. Ela fez, e eles estavam lá como convidados. E ela fez um jantar para me agradecer de tudo que eu tinha feito por ela. Que fofa. Então, assim, isso pra mim... Mas aí que tá. Cada vez que eu faço uma festa que me... como é que eu falo? Eu falo que eu cresço.
nesses momentos, porque você cresce como profissional, porque você tem que mostrar que você é competente. Então, assim, uma coisa importante que eu vou falar, gente, até para deixar gravado no podcast aqui. Não é porque eu atingi um patamar que eu não vou lutar do mesmo jeito que eu lutei ali atrás. Ao contrário, eu tenho que trabalhar em dobro para manter meu nome no mercado e mostrar meu profissionalismo. Então, assim, todos os erros e acertos, os erros faz com que você cresça. Tipo, olha, Sim. e eu sempre tenho isso, olha, eu fiz uma festa linda, tá? Eu falo assim, ai, aquilo lá eu podia ter melhorado. Não, aquilo lá eu vou mudar na próxima vez. Aquilo lá eu vou fazer desse jeito. Não, tá perfeito aos olhos dos outros. Ao meu, eu preciso ter isso. Eu preciso ter essa vontade de crescer, vontade de mudar, vontade de agregar cada vez mais. Porque é isso que me faz ser uma boa profissional. Então, assim, eu tenho 26 anos de empresa, mas eu quero ver muitos anos ainda, mas mostrando o meu lado profissional sem cair naquele patamar de comodismo, Sim. sabe? Porque às vezes as pessoas camuflam muito isso, Claro. né? Ah, não, vou deixar minha equipe, a equipe que vai montar. Não, eu tô lá na montagem. Eu não consigo estar em todas hoje, mas porque eu quero que o cliente, principalmente o cliente final, porque nem assim eles vão, sei lá, ela vai fazer só pra celebridade, ela não faz pra mim. Não, eu tô lá na festa dele. Porque senão eu acho que a gente só tem um público para atingir ou de dar atenção. E eu não, eu quero atingir todos, eu quero dar o mesmo carinho que eu dou para uma celebridade tal, eu dou para um cliente X. Uhum. Então, essa é muito a minha marca registrada. Então, eu acho que tanto a Hebe como o Beyoncé, todos foram divisores de água na minha vida. E assim, de melhorar, de crescer, de aprender. Então, todo dia é uma lição de casa que eu quero aprender. Demais. E você faz quantas festas hoje por mês, assim? Ó, antes da pandemia era 30, 40 por mês. Uau. Agora, após pandemia, já tá em 20, já tá melhorando, já tá voltando ao normal. Porque a gente tem agora... Eu já terminei de entregar as festas que estavam pagas antes da pandemia, que isso é a nossa maior preocupação. E agora a gente já está com as festas novas, então está crescendo cada vez mais. Agora que não precisa mais usar máscara, tudo. Então agora as pessoas estão mais à vontade. Porque eu acho que tinha um receio de alguns pais ainda por causa dos avós, dos pais. Então hoje eu tenho um cuidado muito maior. Agora as 4 vacinas, então eu acho que as pessoas estão mais confiantes de estarem, apesar de que o vírus ainda tá aí, né, gente? A gente tem que tomar cuidado. Mas uma coisa que eu deixo nas festas ainda é o pessoal que fica em buffet e a parte de bebida com máscara. Porque se imaginar, é verdade, é uma coisa que sempre deveria ter tido, né? Sim. Porque as pessoas falam e você tá na frente da comida. Para pra pensar. Concordo. Eu concordo também. Né? E eu falei, é a única coisa que a gente manteve. De ter essa higiene de luva também, que a gente acha muito... E álcool em gel, gente, é vida. Em todas as minhas festas, eu coloco mini álcool em gel. Porque isso tem que ter. A higiene tem que triplicar. Porque pode vir outro vírus, né? Mas Deus guardou, em nome de Jesus, gente. Porque Gente, pelo amor de Deus. Mas eu acho que esse cuidado é bacana da gente ter, sabe? Então eu sempre faço mini álcool em gel. Na festa da Eliana, semana passada, eu dei de presente pra ela. Ela dei que fofo. Eu falei assim, amiga, álcool em gel é pra vida agora. Então a gente fez para as crianças pequenininho e na parte dos adultos tinha um para cada um individual. Andréia já tá fabricando, ninguém sabe. Andréia falou falar que a surpresa de hoje é que você tem uma fábrica de álcool em gel. Hoje ainda você precisa fazer divulgação do seu trabalho ou vem muita gente, já vem direto porque viu que era você que tá fazendo, ou já conhece você? O meu nome já é consolidado hoje, graças a Deus. Hoje eu passo uma credibilidade. Hoje meu nome virou uma grife. Então, é uma grife com uma marca muito boa no mercado. Eu sou conhecida como a mais cara, mas, gente, entendam mais cara. Não, eu vou explicar isso porque as pessoas falam, mas André é inacessível. Não, eu não sou inacessível. Eu tenho um mínimo de custo do meu trabalho, entendeu? Uma festa pode custar um mínimo de 15, 18 mil, pode custar 1 milhão. O céu é o limite. Eu vou respeitar quanto de budget você tem. Tem um fotógrafo X, que é o mais caro, tem um Y. Sabe? Tem flor que é valor, tem outra flor que é isso. Então, eu deixo o meu cliente à vontade. Eu não quero ser inacessível. Eu quero vender desde um Fusca até uma Mercedes. Então, assim, só que não perdendo o meu mínimo de saída para não perder a qualidade do meu trabalho. Sim. Então, assim, a demanda hoje é muito boa. Então, a gente tem uma equipe de marketing que realmente trabalha super bem. E eu gosto de ouvir reclamação.
no sentido pra gente crescer. Então, se tem algum problema pós-festa, então a gente sempre faz um pós-festa, o que precisa melhorar, tanto da equipe da montagem, equipe local, escritório, atendimento, retorno rápido. Eu preciso. É porque isso faz a gente crescer. Então, hoje o meu marketing é muito bom. Então, por exemplo, quando falam de festa de celebridade, é uma coisa que eu preciso falar, que é o maior índice de perguntas na minha caixa de perguntas do Instagram. De celebridades. Tem 3 tipos de celebridades. Então, tem a celebridade que quer pagar tudo e que não quer divulgar. Mas a partir do momento que é meu amigo, fala assim, Déia, você pode fazer um stories e tal, que você é minha amiga, ok, não tem problema nenhum. Que não quer explorar tanto, porque às vezes um post deles vale muito. Então, não compensa fazer uma permuta de uma coisa que é R$1.000 e falando, eu prefiro pagar tudo. Tem a outra opção, que é aquela celebridade que paga metade e a outra metade divulga. Então, tudo que é mais em conta, eles preferem pagar e às vezes eles fazem um preço de custo para mim e para o buffet e colocam posts exclusivos para mim e para o buffet. Por quê? A minha decoração é mais cara, o buffet é caro e o post deles é mais caro. É uma coisa equivalente. E tem a última celebridade que quer fazer permuta em tudo. E aí, eu sempre pergunto quem quer e quem não quer fazer, porque a gente não é obrigado a fazer. A pessoa só faz se ela quiser. Só que as pessoas precisam entender que não é de graça. É uma troca de marketing, gente. Um post desse pessoal vale muito. Sim. Então, assim, eu mostro isso pra eles. É que nem antigamente, a gente não fazia anúncio. Não tinha propaganda em revista. Hoje mudou. Hoje não existe isso. Então, você fazer pra certa celebridade dá mais retorno do que, às vezes, um marketing diferenciado. Uhum. Então, o marketing puro é a própria divulgação. E isso faz com que o público dessa celebridade te traz mais engajamento. Eu, por exemplo, tenho algum perfil específico de celebridade que eu não faço, que eu cobro. Por quê? Tem milhões de seguidores, mas o público não é meu público que paga. Então não faz sentido. Então não faz sentido pra mim. Eu tenho que ver o público. Sim. Porque não é que eu não seja acessível a todos, não é isso. Mas eu preciso ver qual é o público. Se é um público de garotada de 18, 15, 20 anos, não é o meu público. São os pais deles que vão ser meu público. Entendeu? Então eu tenho que ver. Então a gente tem um estudo de marketing na empresa para ver o que a gente pode fazer. Eu não deixo de fazer para nenhum deles, mas eu mostro os prós e os contras para as pessoas que estão entrando para ter essa divulgação e ao mesmo tempo eu falo para mim, então, se a festa é 100 mil, você vai me divulgar em 80 mil reais e eu te cobro 20 a 25 para você o custo de um caminhão, de alimentação, enfim. Então todo caso é estudado. Não é uma coisa generalizada. Desculpa, porque todo mundo me enche de perguntas. Maravilhoso. Não tô adorando. Até Mas você pode contar boa. uma ótima curiosidade. Porque as pessoas perguntam muito pra mim. Aí, as próprias celebridades perguntam pra mim, Déia, o que você acha? Eu falo, olha, e eu sento com o assessor junto, porque o assessor tem noção. Eu falei, quanto você cobra de post? Um reel seu, quanto é que é? Uhum. Eu falei, então, você tem que provar isso, porque eu tenho que provar isso pra pessoa que tá oferecendo, olha, tá vendo? Um post custa tanto. Se o teu buffet é tanto, um post dele já te paga. Uhum. Entendeu? Quem é melhor pra divulgar, gente, a Simone é maravilhosa. A Simone, ela deixa eu falar porque ela é minha amiga hoje. E a Si fala assim, porque todo mundo quer fazer pra ela. É uma coisa impressionante. Ela é tão amada. Ela é tão amada, é uma coisa assim muito fofa. Então eu falei, Si, vamos fazer de uma maneira bacana? Porque o retorno dela, as pessoas pedem. Sabe que pedem? Já me ligam tipo um ano antes pra fazer a festa dela. Uhum. Então assim... A festa da Zaya foi o maior recorde de retorno que a gente teve. Que incrível. E ela fez um post exclusivo pro buffet, um post exclusivo pra mim e um post marcando todo mundo. Por carinho mesmo, por gratidão, entendeu? Então, assim, ela é desse jeito. Tem outras pessoas que agem diferente. Então, depende muito, entendeu? Do perfil. Sim. Tem gente que fala, não, Déia, o meu é muito caro e eu não gosto de expor as minhas festas. Então, paga, normal. Mas a gente estuda cada caso. Uhum. Então eu falo também como... mas uma coisa que eu sou muito craque. O horário que tem que postar. Adorei. Como tem que postar. Porque às vezes a celebridade posta no horário... Porque o assessor aposta... Não, você não vai postar 1h da manhã. Ninguém vai ter retorno 1h da manhã. Então tem os horários de picos. O domingo é o melhor dia pra postar. Uma dica, tá, gente? Domingo é o melhor dia pra postar. Entre 6 às 9 da noite. O engajamento é altíssimo. Altíssimo. Tá todo mundo em casa. Tá todo mundo em casa. Ou você posta também, durante a semana, os melhores horários é 6 ou 9 da noite. Tem horário de meio-dia, então, por exemplo, se você quer postar de manhã, você posta de manhã até umas 9 horas da manhã.
ou meio-dia, ou 6 ou 9 da noite. Então você tem um estudo do teu próprio Instagram. Então, às vezes, os assessores falam, Deinha, não vai postar esse horário, não. Agora não. Ele Tá fala, certo. Deinha, que horário? Eu falei, não, porque ela tem que entregar uma publi. Então, deixa pra semana que vem. Eu prefiro segurar do que você postar no horário errado. Então, é uma coisa que a gente aprende também, entendeu? E eu tive uma aula de Instagram, eu tava em Nova York, tava muito engraçado. Tinha um senhor que ninguém dava atenção, e eu comecei a conversar com esse senhor. Bom, gente, ele tinha acesso, ele era um dos poderosos lá do Instagram. Adoro que você conhece as pessoas aleatoriamente poderosas. Não, as pessoas vão me apresentando. E eu tava assim, eu falei, gente, conversando. Ele era que trabalhava na parte de Instagram e tinha uma menina do lado dele que trabalhava a parte de marketing de Instagram também. E ela deu umas dicas. Eu peguei uma aula lá. Eu peguei uma aula mesmo. Ele falou assim, que só pode postar fotos profissionais. Então, quando você tem por exemplo, você não misturar a tua vida pessoal e profissional quando o segmento é muito afastado. Agora, por exemplo, o meu nome é André Guimarães, eu tenho que postar o meu Insta pessoal, apesar de que eu sou discreta. Eu falei, não tem problema. Por exemplo, se você vai postar uma foto do tema da Disney, você vai postar 3, 6 ou 9, e não uma só. Porque o teu Instagram tem que estar limpo. Quando as pessoas entram no teu Instagram, você vai ver lá 3 fotos do Star Wars, 3 fotos da Disney, ou 6 de lançamento novo. Porque quanto mais limpo e mais fotos profissionais, maior é o teu engajamento. Por isso que você tem que linkar o horário. E o maior engajamento hoje é Reels. Eu adoro um Legal. Reels. É. Adoro. Dei uma aula aqui. Eu fico fuçando, porque eu não sei, eu fico perguntando, né? Não, mas tá certa, tem que ser assim. Não, gente, quando eu comecei na área, eu entrava na cozinha, eu entrava assim na gerência, eu perguntava por que 2 festas por dia, que horas que a menina entra pra limpar, quantos salgadinhos por pessoa, quantos doces por pessoa, qual é o prato de comida que sai mais, por que é só 4h30 de festa. Eu perguntava tudo, porque na hora de sentar com uma cliente, eu não posso só entender de decoração. Você tem que entender do todo. Então, toda decoradora é uma produtora e uma assessora. Você tem que entender, você tem que falar de tudo. Então, eu falava de tudo porque eu sabia e eu estudava. Então, assim, eu não tenho vergonha. As pessoas têm um pouco de vergonha de perguntar que não sabe, né? Eu não faço blazer, não. Eu pergunto, o que é? Eu não entendi, eu não sei. A gente tem que saber. Sim. Ou, no máximo, eu falo que vai escondido dar um Google, né? Pra saber o que é. Eu sou mega curiosa também. Eu sou mega curiosa. Então, assim, gente, às vezes o povo faz blazer. Já teve várias festas que eu falava... Tudo cara de pau, vocês não sabiam, eu perguntei porque ninguém sabia, todo mundo falava, não sabia nada. Então a gente tem que perguntar. Sim. Então eu não tenho vergonha de perguntar, a gente tem que saber, sabe? Também eu acho que é uma coisa muito... E eu falo, e assim, e os meus 3 filhos, assim, o mais novo agora entrou na Disney. Ele trabalha dentro da Disney. Que máximo! E ele se formou na SPM, e hoje ele tem um destaque super bacana na Disney. Ele trabalhou muito para entrar na Disney, e ele fez um vídeo muito engraçado. A última prova dele, para ele passar na Disney, era um diálogo e um resumo da vida dele em inglês. Ele abre o vídeo vestido de Homem-Aranha. Gente, eu comecei a dar risada. Eu falei, eu vou dar muita risada. Tipo assim, os diretores com certeza vão dar risada, por mais que sejam sérios. Só que ele fez de uma maneira leve e profissional, mas super criativo. E ele passou. Que fofo. E ele mostrou, e ele deixou o celular dele de pé. Eu tava na sala de TV, eu de roupão, super sério. A gente tava assistindo uma série. Ele, mãe, olha lá. Ele falou assim, eu passei na Disney. Gente, eu era louca, gritando. Você passou. Gente, eu gritava tanto. Eu fiquei tão orgulhosa. Porque a gente tem aquela coisa de leoa, de curtir com os filhos, entendeu? Mas você vê, quando teus filhos têm a mesma garra de buscar, de lutar... Ai, é o maior orgulho, o maior presente que a gente possa ter, né? Então, assim, eu sou muito mãezona. Ele foi lá e se resolveu sozinho, né? Mas foi cresceu sozinha. vendo você, Incrível, né? exato. Então não tem como. Incrível. Eu sou alucinada pelos meus filhos. demais. E assim, até é uma coisa assim que é que eu falo. Você tem que ser um reflexo, né? Você tem que ser um espelho. E é isso mesmo. E o que você aprende é dentro de casa. Eu concordo. Desculpa, essa desculpa aí, não, gente, é dentro de casa. Você tem que ser exemplo. Imagina, eu criei os 3 sozinha. Eu tenho que ser exemplo para eles. Sim. De caráter, de postura, de tudo. Então, você tem que criar um mão. Você tem que criar mulher. Então, eu falei assim, não quero criar um homem bobão, uma mulher fraca. Eu tinha que ser forte por eles.
Então, assim, eu tinha que realmente criar os meus filhos dentro de uma realidade, mas sendo fortes. Senão o mundo te engole. É verdade. Ninguém sobrevive, gente. Concordo. E o Ninguém mundo não é sobrevive. fácil. Não, é até bom fácil. você falar essa parte de né, que tem muito no empreender, né? É empreender mesmo. Ninguém conta, eu acho assim, o Power, eu acho tão incrível isso que a gente que bate isso na tecla, porque eu comecei a empreender 10 anos atrás. Nossa, eu tinha uma visão de empreender completamente, assim, encantadora, né? E é encantadora, mas ninguém me contava, porque eu acho que tinha esses tabus, que as pessoas não gostavam de mostrar esse lado frágil, né, do que acontecia e tudo mais. Quando você fala, né, que você começou sozinha 26 anos atrás e foi muito abençoada, conta uns perrengues que você passou e a forma que você fez pra não errar mais. Você sabe, eu vou contar uma coisa que eu passei na seleção brasileira. Antes, eu vou falar também na parte como produtora de eventos. Mas você vê que o preconceito em relação à mulher existe mesmo, gente. Existe. Existe até hoje, só que de uma maneira camuflada, mas tem. Quando eu passei para estar na seleção brasileira na época, me mandaram para a cozinha, como se fosse uma cozinheira. Aí eu falei, eu não sou cozinheira, eu posso estar na cozinha para montar o cardápio, mas eu sou uma nutricionista. Então, assim, toda a equipe, não estou dizendo dos jogadores e técnicos, a parte dos médicos da seleção, entendeu? Então, assim, eu brigava, entre aspas, eu falava, olha, não é para dar feijoada, não pode tomar refrigerante, não pode. Eu mostrava o porquê daquilo. Então, eu tinha que provar todo dia que eu era boa. Isso é cansativo. Todo dia tinha que provar. Então, eu senti um certo desdém por alguns pontuais na época, porque, tipo, mas por que disso? Eu falei, gente, ou eu faço meu papel aqui, ou eu não faço. Aí eu mostrava e provava fisiologicamente o efeito que tinha de um alimento pós um jogo ou antes de um jogo. Hoje, o nutrólogo, a nutricionista, é super respeitada no mercado. Olha como mudou. Mas na época, uma mulher dentro de uma seleção cheio de homem, entendeu? Você tem que mostrar que você é boa. E aí, olha, eu acabei encerrando com a seleção e eu tenho um amor por eles até hoje, que super queridos, entendeu? Só que assim, na época, olha só, foi um jogo que teve da seleção e o Tandy e o Carlão estavam com um rendimento, assim, eram excelentes jogadores e tinha aquele pico que baixava do segundo para o terceiro set, olha como é isso. E ali que eu mostrei meu profissionalismo. Eu falei, gente, parem de dar água gelada e parem de dar chocolate. Eles davam chocolate, tipo, sabe em barrinha? Uhum. E aí eles aceitaram e eu mudei a alimentação. O rendimento foi 3-0, o rendimento foi maravilhoso. E eu acabei encerrando, porque eu engravidei, mas eu consegui encerrar mostrando que eu era boa. Uhum. Então é a mesma coisa na área profissional como produtora de eventos. Quando você tem uma coisa, ou as pessoas minimalizam, ou eles falam assim, é mesinha. Quando eu comecei a trabalhar como decoradora, ela vai fazer mesinha, ela vai fazer decoraçãozinha. As pessoas têm mania de diminuir o teu talento. Aí que eu tinha que ser forte. Eu não podia ser mimimi. Eu sou amorosa, eu sou carinhosa, mas eu tinha que mostrar que eu era muito boa para estar ali. Então, assim, eu tinha que enfrentar momentos, assim, de muita dificuldade, mas sem perder a minha elegância, a minha educação e mostrando que eu era boa. Uma coisa que aconteceu, eu falo que eu adoro o Roberto Justo, gente, eu aprendi muito com ele. Ele vai muito. vir aqui, né, também. Eu adoro ele. Eu falo que eu sou muito fã dele e ele brinca que ele é meu fã. Porque todas as críticas ou tudo que ele fala, nossa, hoje eu só elogios pra você se supera sempre. Ele me elogia, mas eu aprendi tanto com ele, porque ele é um empresário, você vê, na área de publicidade. Mas como eu tinha medo que a primeira vez que eu fiz a festa da Rafa, era uma responsabilidade, gente, porque assim, era um super empresário, você tinha que se destacar, eu tinha que mostrar que era boa, que imagina, o mundo estava oferecendo para eles, eu falei, eu queria fazer uma coisa maravilhosa, e por um detalhe eu comecei a ganhar a confiança dele. Lembra que a festa da Rafa foi Cinderela? E eu contratei uma carruagem de verdade para ficar na porta do La Luna, nem tem o La Luna mais hoje, mas era o La Luna. E aí, lotou de fotógrafo. O que eu vi? O cavalo estava um pouco empinando, sabe, empinando? De uma maneira muito leve. Eu olhei aquilo, eu falei assim, eu vou mudar.
eu não vou deixar mais a carruagem lá fora, eu vou deixar a carruagem dentro. Só que a carruagem dentro, os carros não podiam estacionar dentro, os convidados teriam que ficar por fora. Mas estou fazendo... Aí ele entrou já enlouquecido. Andréia, por que a carruagem... Eu falei, Roberto, presta atenção. Mas eu falei nesse tom com ele, presta atenção, eu fiz pelo teu bem. Você já imaginou se esse cavalo dá coice em algum fotógrafo lá fora? Você viu a quantidade de fotógrafo que tem com criança? Eu não posso arriscar. Eu tenho que deixar o cavalo dentro justamente para te proteger. Ele, nossa, você tem razão, obrigada. Aí, foi detalhezinhos. Mas de você mostrar o porquê de mudar, o porquê de você mudar, às vezes, o que o cliente te pede pelo próprio bem dele. Aquela coisa de ser rápida de raciocínio e rápida de atitude. Eu não posso, às vezes, parar para pensar e falar, posso mudar isso? Uma coisa pontual, ok. Na hora da urgência, gente, eu tenho que resolver. Eu não posso encher o cliente de problema. Eu tenho que resolver e depois passar o problema para ele. E é isso. E isso me ajudou tanto. E aí eu acabei ganhando a confiança dele. Então você vê que todo o carinho dele todo ano é um prazer, no sentido que ele, várias coisas que ele me chamou a atenção, fez com que eu crescesse. Sabe? Então, assim, isso é gratificante em qualquer área. Em qualquer área. Então, assim, é a tua postura, o teu posicionamento. Porque a gente realmente tem que provar que é boa todos os dias. Tem que, gente. Sim. Realmente, a mulher... o homem, ele tem que provar, mas sempre... A gente enxerga isso sempre, né? A mulher, ela tem que provar, ela tem que se justificar, ela tem que organizar. Por isso que a gente traz tanta mulher inspiradora pra cá, Andréia. Porque realmente a gente faz a diferença. Até o jeito da postura, o jeito, né, Bel? E é muito importante isso pra gente, porque a gente passa por isso o tempo inteiro e a gente, às vezes, tá na mesma situação que outras pessoas e a gente, né, tem que fazer aquilo 1000 vezes melhor, pra quê? Você tem que provar. Infelizmente, a gente ainda evoluiu muito, mas ainda tá muito. Eu participei de uma entrevista com a Galisteu, com a Dri, e eu falei, Dri, desculpa, é camuflado. Eu falei assim, você acha? É camuflado ainda. Eu acho assim, a mulher empoderada, ela é respeitada, mas não é todo mundo. Existe o machismo ainda, gente. Existe. Então a gente tem que mostrar. Eu vejo várias entrevistas de mulheres lindíssimas. E elas falam, só porque eu sou linda, eu não sou boa no que eu faço? Ah, ela é bonitinha, ela é isso. Ela é só isso. Então, assim, a beleza, em vez de ser uma coisa a favor, era uma coisa que só era, tipo assim, ela só serve pra isso. Ela é bonitinha, ou ela é. As pessoas começaram a menosprezar. Então, é uma coisa, por isso que a gente tem que sempre ter essa postura de se posicionar. Isso é uma coisa pro resto da vida. É uma coisa que eu levo isso muito. Eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa muito leal, mas assim, eu sou firme. Assim, eu não sou boba mais. Eu sou boa, mas não boba. Porque às vezes eu já passei muita rasteira na minha vida, entendeu? Por ser boa demais. Então, assim, hoje você tem que ser ponderada. E eu sou ponderada porque eu tenho uma empresa grande, eu tenho um nome a zelar, e se na hora eu precisar ser firme de falar mais alto, eu vou falar mais alto. Então, assim, de uma maneira respeitosa. Sim. Você não precisa gritar, mas às vezes eu tenho que falar alto. Porque às vezes eu tô no evento, gente, que tem 300 pessoas, sabe? Sobre a minha ordem. É muita coisa. Então, sendo que dessas 300, assim, 250 é homem. Então, tipo, eu tenho que ser firme para as pessoas me respeitarem e me ouvirem. Vocês entenderam? Assim, eu preciso ser uma chefe para marcar o meu nome, mas deixar uma equipe, tipo assim, faça o teu papel. Você não vai fazer isso em 4 horas, você vai fazer isso em 2 horas. Que você é capaz, você vai fazer isso agora. Olha, limpa lá, olha aquele acabamento lá. Eu sou firme, porque senão me engolem também. Sim. E quanto tempo demora desde a primeira reunião que você faz pra você entregar uma festa? Você tem um tempo médio que você pede? Ou tipo, se alguém falar com você, eu quero 15 dias, você consegue fazer uma festa? Eu consigo. Hoje eu tenho uma equipe, hoje a empresa é muito grande. Hoje a gente tem a capacidade para atender. Mas eu sempre falo que o problema hoje, pós-pandemia, é data. Os buffets, os espaços estão lotados. Então, quanto mais cedo você fechar, menor o risco de você não ter a data. Que as pessoas ligam para mim inconformadas. André, mas não tem buffet. Eu falei, eu avisei que você tinha que fechar antes. Mas como assim? Nem um dia. Eu fiz o casamento do Camargo, o alfaiate. Super meu amigo. Fiz uma segunda. Caramba. Segunda-feira. Onde tinha casamento segunda-feira? Então, graças a Deus. É uma coisa que
papai do céu. As festas voltaram. Não, eu ia com falar tudo. até agora. Hoje você faz qualquer tipo de festa. Qualquer tipo de festa. Faço casamento, corporativo, social, mas o meu forte mesmo é o infantil. Legal. Eu Olha que eu tiver nossos babies, Bebel. É. E aí, como funciona o processo? Vamos supor, eu te contratei hoje, né? Eu já venho com uma pré-ideia, você faz, às vezes, se apresenta pro cliente ideia de tema, essas coisas, principalmente festas de criança. Isso, eu apresento, mas eu não dou o projeto, que às vezes o cliente pega o teu projeto e leva para uma decoradora mais barata. Então, tá. assim que ele fechar e pagar, ele dá um sinal, aí eu mostro um projeto 3D para ele. Você vê, isso já é uma dica, né, gente? Porque não mandem, é uma coisa assim, não mandem assim, faça uma reunião com o cliente. Faça suas ideias esporádicas, pontuais, ok. Mas o projeto final, não manda. Não manda. Entendeu? Porque é o teu nome. O projeto é teu. Sim. Então, assim, quando ele der ok, ele paga, dá o sinal, aí sim eu faço o projeto. E você aprendeu isso passando por alguma situação? Com certeza. De ver Instagram de decoradora com projeto meu. Que loucura isso. E eu acho feio, tá, gente? Eu acho muito feio. Por isso que eu não gosto dessa frase, porque fulano faz mais barato. Faz com a fulana, mas não me compare com ninguém. O nosso trabalho é único. Não que a outra não seja boa, ela tem o valor dela também. Sim. Mas a gente precisa se posicionar. O talento é meu também. A criatividade é minha. Então, assim, o projeto é meu. A pessoa precisa respeitar. Eu concordo. Eu acho deselegante uma pessoa pegar um projeto e falar assim, executa pra mim. Eu não sei como... Isso é antiético, né? Porque a pessoa né? pega... Se chegar assim pra mim, eu ia falar, então, mas... Exato. Então eu crio do zero, ou você vai lá pra essa pessoa que criou. Eu acho assim, eu até converso com alguns clientes, eu detesto leilão. Detesto. Uma coisa é você fazer orçamento com 3 profissionais. Ok. Então, assim, às vezes eu quero um budget, eu faço um orçamento com os 3. Mas não vai fazer leilão. Sabe? Escolha um, feche com esse, peça desconto, ok. Mas não fica falando, porque fulana me cobrou tanto, ó. Eu tô falando com a ciclana. Gente, isso é muito feio. Independente de qualquer área. Eu fico alterada com essas coisas, entendeu? Você dá risada, né, amiga? Mas eu fico alterada. Não, deve ser uma loucura fazer evento. Andréa, conta mais um pouquinho pra quem começa hoje a empreender e tem sonhos de abrir uma empresa de eventos, né? Porque evento a gente tá falando que tem em vários lugares do Brasil todo. Isso. O que não pode faltar na empresa? Um financeiro. Muitos que começam acabam quebrando, porque não sabe administrar o dinheiro. Então não adianta, você pode ser uma pequena empresa, você tem que ter 2 pessoas, uma bela gerente que vai vender por você, porque você é a criação, e um financeiro. Porque não adianta, eu acho que assim, quem está começando, eu falo, não precisa ter 10 temas, faz um tema muito bem feito e saiba vender aquilo até você ter um capital de giro. Não adianta você abrir uma empresa sem capital de giro. Você vai pegar o almoço para pagar o jantar. E aí as pessoas começaram a se endividar demais. Então, assim, não dá. Então, faça um capital de giro. Não é para pegar dinheiro no banco. Gente, não comecem um projeto com dívida. Eu não acredito nisso. É uma coisa minha. Até porque eu passei já muita dificuldade. Então, assim, hoje eu tenho essa postura. Então, por exemplo, se um cliente fecha hoje, imediatamente o sinal dele, eu já paguei tudo da festa. Ah, legal. Tudo. Já paguei Se os acontecer fornecedores. qualquer coisa, já tá tudo pago. Eu não uso dinheiro de fornecedor. Não uso. Sabe? Eu já deixo pago. E aí, a segunda parcela, eu já coloco e compro mais 2 materiais diferentes, faço mais uma peça de escultura nova, e o terceiro é um dinheiro que a gente deixa guardadinho. Então, é tudo muito bem administrado hoje na empresa. Eu não tinha essa orientação antes. Então, se você tem um financeiro, sabe, um contador que fala, olha, você tem tanto de verba para você gastar. Você tem que saber cobrar do teu cliente. Andréa, eu tenho um dom de criar, mas eu não tenho um dom de vender. Eu não sei vender. Não tem problema, contrate uma pessoa para isso. Mas a minha empresa é pequena. Não tem problema, treine alguém. Alguém que já tenha o intuito, que saiba aquela naturalidade de vender bem. E você vai criar, a pessoa vai vender e o teu contador vai falar, olha, um financeiro. Olha, você pode gastar tanto. Se você não tivesse instrução, você se empolga, você tira dinheiro da poupança, você tira do seu cheque especial, aí vira uma bola de neve. Então, eu acho que tem que ter essa orientação. Então, não adianta você não ter uma equipe maravilhosa. Eu não atingi o sucesso que eu atingi sem uma equipe maravilhosa por trás. E aí vai crescendo conforme... E eu acho que não deve pegar ninguém fixo de freela de montagem de festa. Pega a freela primeiro.
Aí quando você já tiver um bom dinheiro guardado, um nome, aí você pega uma equipe fixa. Porque você tem que pagar os direitos dos funcionários. 13º e tal, não sei o quê. Mas não faça isso se você não tiver estrutura de capital de giro. Como é que você vai pagar o 13º dele depois? Como é que você vai pagar as férias? Então, assim, eu acho que falta um pouco dessa orientação. Eu tô sendo muito verdadeira. Eu já passei por isso, eu sei como é que Não, mas é isso que a gente quer. A gente tem que precisa ter, então, um financeiro e um vendedor que você precisa na tua empresa. Nem que você coloque dentro da tua casa, na tua garagem. Mas começa assim. Porque se começa certo, voa. Começa errado, aí é uma ladeira abaixo. Quanta dica boa, né? Eu tô encantada Muita. que tem 1000 coisas. Eu quero dar uma pausa, já que você tem uma pele maravilhosa. Que não dá pra nem... A pele e o cabelo, gente. Assim, é shine daqui, viu? Espero que na tela dê pra ver tão bem quanto nossos parceiros, que enquanto vocês estão assistindo... Gente, eu me cuido muito mesmo, viu? Você é muito maravilhosa. Obrigada, meu amor. Enquanto vocês estão assistindo, aqui vocês clicam no nosso QR Code, já entra direto pro site da Kion. Eles entregam em todo o Brasil, né, Bebel? Esses produtos são feitos de argila. Presenteando aqui a Deia com esse kit. Ai, rosto, eu amo! É esfoliante, o sérum e a máscara. Gente. E você pode pôr na sua rotina. Gente, eu faz vou o passo muito, a passo. eu amo. E ele faz um efeito de lift maravilhoso, assim, instantâneo. Você vai passar, você já vai falar, nossa, mudou minha vida. É maravilhoso. Ai, eu amo, obrigada. Você vai amar, porque eu sou muito fã, gente. Realmente, você faz, parece que na hora já faz um efeito, né, Bel? Não é parece, faz efeito. Na hora. É muito bom. Mas é tão importante vocês falaram sobre a vaidade, porque eu acho que quanto mais a gente se cuida, mais assim, eu sou muito produtiva, mas se eu tô bem, eu fico mais produtiva ainda. Se eu tô me sinto bem, eu faço uma escova, eu faço minha unha, eu faço uma depilação, sabe? Não é eu também sou vaidosa. Assim, eu sou muito vaidosa. Também muito vaidosa. Eu me cuido mesmo. Tem que se cuidar. Isso é maravilhoso. Mas agora a gente entrou nas powers. A gente tá super sintonizada, é isso aí. Que bom. São perguntas rapidinhas, Andréia. Tá bom. Que a gente tem uma aula aqui, né, hoje. Que incrível. A gente quer, olha, você voltando pra contar mais coisas. Por favor, eu volto. Ainda tem história da festa dela desse ano, gente, que foi fantástica, com temas de Netflix. Vamos lá. 5 lições que você aprendeu ao mudar de carreira. Ai, ter coragem. Acho que coragem é primordial. Ter sabedoria e de saber realmente do que você tá fazendo. Ter um dinheiro guardado. Para você realmente ter um respaldo se alguma coisa acontecer, ter suporte dentro da tua casa e, acima de tudo, ter Deus para te ajudar e para te segurar no colo. Maravilhoso. Adorei, gente. Ela é ótima para responder, né? Perfeito. Então, tipo, uau! Respondendo. Deia, onde você busca as inspirações pro seu trabalho? Ai, Disney! Ai, gente! A minha voz até muda, meu Deus! Não, eu sou a mais criança de casa, né? Eu falo assim, vamos pra Disney! De novo, mãe? Eles amam a Disney. Eu falava, de novo. Às vezes eu tô dentro do parque da Disney, porque a gente vai passar o Réveillon em Los Angeles, e eu vou pra Disney de lá, que é a minha paixão. Então, assim, os parques da Disney e viagens é a minha maior inspiração. Vitrines de Nova York. Eu sou enlouquecida pelas vitrines. Então, eu busco inspirações justamente para não copiar. E é uma coisa que eu não fico olhando no Google. Porque Google, sem querer, você acaba copiando muito. Então, as minhas inspirações são das minhas viagens, dos desenhos. Adoro desenho. Eu também adoro desenho, gente. Adoro desenho, adoro filme. Eu sou, tipo, eu sou aquela workaholic que é viciada em tudo, assim. Porque eu acho que a gente tem que falar. Sim. Se uma criança desse tamanho conversa comigo, a tia Deinha sabe tudo. Ai, que máximo! Ainda vocês trocam dicas, né? Eu só não sei de Pokémon, que eu preciso aprender ainda. Que eu fui fazer uma festa de Pokémon, eu falei isso no outro podcast, muito engraçado. E a cliente me ligou, minha amiga, ela falou assim, ai, Deinha, pega aquela mesa de floresta mesmo, taca os bichos que você tem, eu vou levar os Pokémons que ele tem aqui, tá muito bem, tá não sei o quê. Eu falei, amiga, mas aqui tem Dragon Ball Z, tem tudo. Ai, leva tudo misturado, que é tudo a mesma coisa, tá tudo bem. Tá bom. Pra criança. Aí chegou a festa. Quase te matou. Ai, que lindo! Olha o que a tia Deinha fez! Deste tamanho. Tá tudo errado, tia Deia. Adorei. Esse aqui não é amigo desse. Esse daqui nem é esse tema, não sei o que tá fazendo aqui. Gente, eu desci do salto literal. Eu e a mãe. Meu, ela dava risada. Eu falei, você tá rindo, né? Você está rindo. É por tua culpa. Que ele está traumatizado pra sempre agora. Pra sempre. aí a gente ficou arrumando, tipo, 15 minutos sob orientação dele. Eu falei assim, agora tá certo.
Mas, tipo, eu tirei os 5 bichos que nem eram Pokémon. Ela falou, você falou, mistura tudo. Eu misturei tudo, gente. Eu adorei. A criança é muito antenada. Sim, eles sabem de tudo, ainda mais que eles gostam, né? Se eles dá. não é Nossa. amigo desse, Não dá. adorei, gente. O que esse daqui tá fazendo aqui? Gente, eu não esqueço. Muito engraçado. Ideia, qual será o futuro dos eventos? Acho que vai crescer. Eu acho que pós-pandemia foi mais valorizado. Eu acho que a gente marcou mostrando que não é supérfluo. Você é vida. Comemorar é vida. Então eu acho que o respeito ao evento é o nosso futuro. De agregar, de abraçar. A primeira festa que eu fiz pós-pandemia, as pessoas choravam e se abraçavam. Aquilo lá marcou que a gente é vida. A gente precisa de música, a gente precisa comemorar, a gente precisa de alegria. Então, acho que o futuro dos eventos é triplicar a quantidade de eventos e mais valorizado. E isso já está sendo agora. Eu também, gente. Hoje eu vejo a rua lotada, não sei o que. O trânsito aqui em São Paulo tá absurdo, mas eu nem posso reclamar, porque assim, graças a Deus as coisas estão voltando. Estão voltando, né? graças a Deus. Quero perguntar se dá pra fazer um bom evento com estilo sem muito dinheiro. Dá sim. Eu falo que o budget que você tem não é naquela coisa de você... eu gosto da cenografia, só que você pode fazer uma festa linda de cenografia uma coisa menor. Eu fiz isso na pandemia. A gente não podia fazer as festas maiores, eu ia na residência das minhas clientes, colocava cenografia dentro da sala de jantar dela. Era imponente do mesmo jeito, numa coisa petit. Sim. Então, é isso que eu consegui também mostrar, a importância de uma cenografia, sendo uma coisa pontual e linda, mas com relevância. Então isso foi muito bom. E você também mudou, né? Teve que se adaptar e conseguiu se adaptar. Porque assim, eu tinha um dinheirinho guardado. Então, eu fiz de uma maneira pontual. Só que assim, a verba que você tem, você consegue fazer uma coisa linda, só que você tem que saber administrar. Então, o que aconteceu pós-pandemia? Flor hoje é muito caro. Uma rosa era 80 centavos, hoje está mais de R$3. Uau. Caramba. Então, a única coisa que a gente cobrou a mais das clientes, flores. Porque a gente mostrou que realmente o Lambra foi muito afetado. E agora eles estão voltando, graças a Deus, porque várias flores foram jogadas fora, no lixo. Claro, né? Não tinha lugar pra... Ai, que dó, gente. Eu sou Por mais que apaixonada você por flor. doe, não tem como. É muita flor. Porque né? o plantio de anos, porque às vezes é 2, 3, 4 anos de plantio. Então, isso foi muita judiação. Então, teve muita união no meio de eventos, sabe? Então, a gente cresceu. E na pandemia, eu tive que deixar esse dinheiro aí guardado para manter meus funcionários. E eu tive um susto na pandemia também. Eu tive um câncer de mama na pandemia. Uau. Caramba. E eu descobri muito no início. Eu fui para fazer teste de Covid, gente. Eu queria fazer... isso que eu falo, isso é bom de você ser muito vaidosa, né? De você se cuidar e tal. E a Vivian, maravilhosa, falou, Déia, você não quer fazer os exames gerais, já que você tá aqui e tal, vamos fazer tudo? Eu falei, vamos. Aí ela fez a mamografia e ela começou na mama esquerda, ela apertou umas 3, 4 vezes. E ela nunca faz isso. Eu falei, ela achou alguma coisa. Isso no meio de uma pandemia. Eu já tinha usado o dinheiro para pagar o direito dos funcionários, eu tinha um dinheiro guardado. Bom, enfim, aí ela falou, olha, Déia, vamos fazer uma ressonância? Eu falei, ela achou alguma coisa. E aí ela achou uma ramificação, e aí ela falou, olha, vou marcar uma biópsia, isso assim, em 24 horas. Acho que desabou o mundo em cima de mim. E aí eu sei que na biópsia, olha, deu um tumor maligno, mas muito pequenininho. Liguei pra Suzana Gulo, porque a Su tinha passado. A Su é muito minha amiga. Ela falou, Déia, fica calma, porque eles vão falar o estágio que tá. Porque o meu tá um pouco avançado. Eu tive que fazer quimioterapia, eu tive que fazer tudo. Às vezes você não vai precisar. Dito e feito. Só que aí, o médico falou assim, olha, na minha cabeça, gente, eu perdi meu pai e minha mãe de câncer. Eu já queria fazer testamento, eu já pensei que eu fosse morrer. Eu já tava imaginando a minha vida inteira, assim, sabe? Só que a sensação de você ter um câncer, gente, parece que é um bicho dentro de você. Eu queria tirar o máximo. Sabe quando você fala, meu Deus, eu quero operar? Aí eu tinha que pedir a aprovação do negócio do convênio. Eu falei, não quero esperar convênio, porque você tem que esperar aprovação. É uma burocracia.
Quando você precisa Por realmente, mais né? que você tenha um plano bom, gente, é uma burocracia, mas às vezes 15, 20 dias é uma vida eterna pra você. E eu falei, não vou esperar. E eu tinha esse dinheirinho guardado, que tinha sobrado Que do que eu bom. tinha pagado. Eu falei, olha, quer saber? Eu vou parar no particular mesmo. E aí, eles falaram, os médicos se reuniram e falaram assim, vamos fazer um teste de mutação. Porque o médico tava, o meu oncologista, minha mastologista, o cirurgião plástico, que cuida de câncer, e ele falou assim, não vamos mutilar à toa, porque eu já queria fazer uma esterectomia e e total, tirar as mamas e tirar o útero, porque eu já imaginei, eu vou tirar toda a probabilidade, porque eu já pensei nos meus pais, enfim. Eu falei, Andréia, não tem necessidade de te mutilar. Não é que teus pais tiveram que você vai ter. Nem tudo é genético. Eles falaram isso pra mim. Ainda mais que não teve histórico de câncer de mama na tua família. Eu falei, tudo bem. E aí, eu internei no hospital. Já tinha escolhido o silicone, tinha escolhido tudo. Eu falei, caso precisasse, e a gente estava esperando o retorno do resultado da mutação. E aí, eles falaram, olha, Dé, a gente vai fazer todos os exames que faltam aqui no hospital mesmo, para você já operar tranquilo. A gente vai te virar de ponta para baixo. Eu falei, tá bom. E eu ia operar no sábado de manhã, e eu dormi de sexta para sábado. E o resultado ia sair sábado. De sexta para sábado, eu sonhei com a minha mãe. A minha mãe toda de branco, sorrindo pra mim, com o meu coração na mão, e ela limpando meu coração e falava, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí eu acordei chorando, e aí eu falei pra minha filha, vai dar negativo o resultado. Aí eu falei, como assim? Eu sonhei com a vovó. Vai tá tudo bem. Os médicos entraram, e eu falei, deu negativo, né? Ele falou, como é que você sabe? Eu falei, sonhei com a minha mãe. Aí fiquei numa alegria, ali foi a prova de Deus na minha vida. Gente, eu tô É. impactada. Então, assim, o poder de Deus na minha vida é tão grande, é tão maravilhoso. Aí eu sei que eu fiz a cirurgia, eu não precisei fazer quimioterapia, eu tenho apego ao meu cabelo, eu falei, meu Deus, eu não quero fazer essa coisa boba de mulher, mas eu falei, não queria. Sim. Aí eles falaram, não, mas você vai precisar fazer a radioterapia só pra você ter um cuidado, que até é uma coisa boa pra falar pra vocês. Quando o pessoal, nessa situação, faz a cirurgia, e na cirurgia você já tira todo o câncer, você tem que fazer radioterapia. Porque diz que quem não faz, a probabilidade de voltar é 80%. Eu não sabia disso. Ele falou, então você vai fazer a radioterapia. Então eu fiz a cirurgia, fiz 16 sessões de rádio, tô 100% curada. Amém. Já faz 2 anos, já tô super bem, mas olha o milagre. Então, a minha vida foi a base de milagres na minha vida, e como Deus me salvou, como Deus me guardou, sabe? Então, eu sou muito grata na minha vida, que em plena pandemia eu tava equilibrando a situação financeira, que é a tua pergunta, e tudo isso aconteceu, e Deus proveu, e Deus me guardou. Então, assim, por isso que eu falo, de nós sermos guerreiras e filhas de Deus, e a nossa maior arma, gente, é joelho no chão. Amém. Então, assim, por isso que eu falo, não tem como eu falar da minha vida profissional sem falar da minha vida espiritual. Sim. Porque é de onde veio minha força, sabe? Então, assim, eu acho que nós sermos profissionais não separa do lado de emoção, de coração, da nossa vida, do choro no travesseiro que só a gente sabe. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada e abençoada por Deus, sabe? Você é, com certeza. Amém. Gente, que amém. história linda, Andréia. Foi um Linda. prazer ter você aqui com a Obrigada, gente. obrigada, Passa suas meu amor. redes sociais, por favor. O Instagram é @AndreaGuima5. Tem o meu site também, www.andreaguimarães.com.br. Me sigam lá. Ah, vou fazer uma pergunta, né? A última. Você faz eventos no Brasil todo ou só mais centralizado aqui, Rio, São Paulo? Brasil e exterior. Adoro. Eu tenho uma Maravilhosa. equipe, eu tenho um storage nos Estados Unidos, eu faço festa fora também. Não, depois que todo esse know-how dela fora, gente, pelo Mas amor é de festa Deus. pra gente pra tudo Exato. agora. Gente, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ativar o sininho, deixar um monte de comentários aqui. E até a próxima. Até a próxima, gente. Um beijo. Obrigada.